Braga, Vossa Excelência dispõe de 15 minutos, deputado. Presidente, deputados, deputadas e aqueles que acompanham essa sessão nesse momento. Primeiro, ressaltar o que ocorreu no plenário. Eu estava no plenário, fiz a solicitação ao presidente, logo depois que foi feita a leitura da ata, para que pudesse falar pela liderança, numa estratégia, numa manobra articulada pelo governo, para que a sessão fosse encerrada imediatamente, porque eles estão com pressa em correr com o procedimento contra o senhor Michel Temer e os respectivos ministros nessa comissão. O presidente de plantão não deu a palavra para um deputado que solicitava para fazê-lo. Isso tem uma relação direta, presidente, com o desdobramento dessa comissão. Então, eu gostaria que fosse agregado aqui o meu depoimento àquilo que já tinha sido relatado em sede de questão de ordem pelo deputado Alessandro Molon. Eu estava no plenário, fiz a solicitação do uso da palavra e fui ignorado pelo presidente da mesa, que quer acelerar o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça num claro sentido de blindagem do senhor Michel Temer e dos seus ministros. Presidente, na última sessão eu fiz um questionamento a Vossa Excelência e pedi, inclusive, se fosse possível, a manifestação dos advogados presentes. E a manifestação foi objetiva. Eu perguntei a Vossa Excelência se existia alguma manifestação dos advogados para que você tivesse um fatiamento da discussão da denúncia e, mais especificamente, do voto dos parlamentares. Citei, inclusive, um dos advogados que, na sua explanação, na defesa do seu cliente, disse quase que o tempo todo que o seu cliente tinha poucas citações no processo, e por esse motivo na denúncia, e por esse motivo ele deveria estar sendo excluído de qualquer acusação e a sua avaliação deveria ser considerada negativa por essa comissão. Se não tem nenhuma solicitação de qualquer um dos advogados para que você tenha uma votação parcelada, presidente, só me leva a crer que existe um único motivo. O motivo de uma articulação política para que essa denúncia possa ser avaliada conjuntamente. E os advogados têm o direito de fazerem articulação política. Agora, depois que a defesa não venha cobrar dos deputados e deputadas, que a avaliação também aqui que vai ser feita não seja da admissibilidade política. E do ponto de vista político, o senhor presidente da República, Michel Temer, tem que responder a muita coisa. Os senhores ministros têm que responder a muita coisa. E eles não podem dar essas respostas utilizando os instrumentos, os aparatos da presidência da República e dos ministérios para conseguir as suas respectivas blindagens. Do que eu estou falando, presidente? Objetivamente, o governo vota um refis na Câmara dos Deputados na semana anterior, com uma estimativa de renegociação de dívidas de deputados e senadores que são sócios ou donos de empresas, no valor de 3 bilhões de reais. O relator da matéria, só ele, renegociaria alguns milhões de reais das empresas em que é presidente ou diretor. O que é isso, presidente? Isso é a utilização do aparato institucional para sua própria blindagem, porque o senhor Michel Temer, nesse momento, ele só se preocupa com a sua defesa pessoal, em se safar.
da denúncia que foi formulada. É exatamente por isso que ele tem que se afastar da presidência da República. E aí, quem vai fazer o julgamento jurídico é o Supremo Tribunal Federal. No dia de ontem, a presidência da República lança uma portaria a partir do seu ministério, flexibilizando o conceito de trabalho escravo no Brasil. E todas as notícias dão conta de que isso foi feito para um atendimento à bancada do latifúndio nessa casa. O que é isso, presidente? É a utilização do aparato institucional de governo para sua defesa pessoal. É isso que faz o senhor Michel Temer. Por conta da utilização do aparato institucional na sua defesa pessoal, o ex-presidente dessa casa, Eduardo Cunha, foi afastado, não só da presidência, mas do cargo de deputado federal. E é isso que hoje o senhor Michel Temer faz. Quero entrar aqui em alguns pontos da denúncia, mas antes disso, presidente, fazer uma pergunta a Vossa Excelência e ao advogado de defesa do senhor Michel Temer. O advogado disse que existiu um vazamento criminoso do depoimento do senhor Funaro. A pergunta que eu não posso deixar de fazer à defesa. Se tem um vazamento criminoso, então se volta a suspeita para a Câmara dos Deputados, para a presidência e para a Comissão de Constituição e Justiça, eu gostaria de saber do advogado de defesa quais foram os instrumentos e que tipo de medidas foram adotadas contra aquilo que o advogado de defesa considerou um crime. Ou será que exatamente por considerar a não viabilidade política para que medidas fossem tomadas, a defesa deixou de fazê-lo? Então, depois, não queiram que a avaliação realizada nessa comissão e depois no plenário não seja a caracterização da viabilidade política do afastamento do senhor presidente da República e dos seus ministros. Porque se a defesa age e avalia politicamente, o que é melhor na blindagem dos seus clientes, essa casa e essa comissão teriam a obrigação de fazer a avaliação do que do ponto de vista político é melhor para o país no momento em que o presidente da República e os seus ministros utilizam, sim, todos os instrumentos institucionais na blindagem do senhor presidente da República. E aí, presidente, vamos para a denúncia. E eu vou tratar especificamente do ponto de obstrução de justiça. Vamos para o diálogo do senhor Michel Temer com o senhor Joesley, que foi recebido, diga-se de passagem, em agenda não divulgada, no porão do Jaburu. O senhor Joesley diz, o outro menino, companheiro dele, está aqui, né? Que o Gedel sempre estava. Sabe quem era o menino que o Joesley estava se referindo? Não fui eu que disse, foi o próprio senhor Michel Temer. O senhor Michel Temer responde, o Lúcio Funaro. Joesley, isso. O Gedel é que andava sempre ali. Temer, é. Joesley, mas o Gedel também com esse negócio agora, eu perdi o contato porque ele virou investigado, agora eu não posso também. Olha, o senhor presidente da República tinha como seu principal colaborador alguém que está nesse momento passando pela acusação de ter constituído um aparelho escritório
e de lá ter sido encontrado mais de 51 milhões de reais. Ele tem que responder a isso. Ele tem que responder a isso politicamente. A resposta jurídica ele vai dar ao Supremo Tribunal Federal. Mas ele tem a obrigação agora de fazer a sua defesa. Ele não pode utilizar o aparato, eu quero repetir isso aqui, institucional, para a realização da sua defesa pessoal. E aí ele continua. E Joesley diz, o negócio dos vazamentos. O telefone lá do Eduardo com o Gedel, volta e meia, citava alguma coisa, meio tangenciando a nós. Que nós? Michel Temer? E Joesley? A não ser o quê? Eu estou lá me defendendo. Como é que eu, que eu mais, eu menos, dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. E aí o Temer, presidente da República, no porão do Jaburu responde, tem que manter isso, viu? E quando ele diz tem que manter isso, viu? Ele está utilizando do aparato, dos instrumentos como presidente da República para sua defesa pessoal, para sua blindagem pessoal. E Joesley diz, todo mês. E Temer responde, Mas teve mais. O senhor Rodrigo Rocha Loures, que Temer tem o direito, ele disse, um bom menino. Ele não teve coragem de dizer depois na entrevista que deu a um jornal de circulação que ele não era um bom menino. Aí Temer disse, é um bom menino. E olha o que o bom menino, designado por Temer dessa forma, conversa com o senhor Joesley. Joesley diz, falei com o Michel. Desde quando o Eduardo foi preso, e ele que estou segurando as pontas sou eu. Eu estou. E aí o Rodrigo diz, sim, cuidando deles lá. Joesley, dos dois, tanto da família de um, quanto da família do outro. Pá! Isso aparentemente está... E aí o Rodrigo responde, estabilizou. Eu só posso perguntar. O senhor Michel Temer não tem que dar uma declaração sobre os 500 mil reais que foram encontrados com o senhor Rodrigo Rocha Loures e que diz isso no diálogo com o senhor Joesley? O senhor Michel Temer não tem que dar nenhuma declaração e nem responder política e juridicamente ao fato de o seu principal interlocutor na presidência da República estar sendo acusado de montar, repito, um apartamento com 51 milhões de reais? Deputados e deputadas, os senhores sabem que aqueles que hoje estão acusados de terem colocado essa grana, esse dinheiro, num imóvel, eram os mesmos responsáveis pela interlocução com os parlamentares na geração da base de governo. Bom, se o senhor Michel Temer não tem que responder por isso politicamente, eu, sinceramente, não sei mais ao que ele terá que responder. E aí o argumento utilizado por parlamentares da base de governo, no mínimo, ele merece um questionamento contundente. A denúncia em relação ao senhor Michel Temer, ela não vai morrer, ela vai ficar suspensa. Quando ele sair da presidência da República, então ele volta a responder a denúncia. E fica utilizando, durante todo o ano de 2017 e o ano de 2018, o aparato da presidência da República para a realização da sua defesa pessoal, senhoras e senhores. É possível que a gente considere isso como natural? Porque ele já está fazendo isso. E os senhores sabem disso. Todos aqui nessa sala sabem que o presidente da República
utiliza o aparato da presidência para sua defesa pessoal. A bancada do PSOL não aceitará esse expediente como fato consumado e votamos, claro, pelo... Agradeço, Vossa Excelência.